Israel ataca o território iraniano, principalmente em pontos sensíveis, ligados ao governo de Ayatollah Khamenei, alegando que atacando símbolos pode destruir a moral do governo. Alega também que a população deve evacuar Teherã porque próximos ataques significativos vão acontecer contra a capital do país. Enquanto isso, Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, anuncia que não é contra o Trump uma mediação com o Irã, mas que também não vê com maus olhos uma eventual queda do Ayatollah Khamenei. Enquanto isso, posta nas suas redes sociais a frase, né, ou a palavra MIGA, Make Iran Great Again, somado às declarações do filho do Shah Reza Pahlavi, que pode eventualmente ser um sucessor do Ayatollah Khamenei, alegando que está em contato com militares, com pessoas da segurança, criando canais de comunicação seguros para uma eventual destituição do regime dos Ayatollahs, há uma ideia que pode haver uma queda desse líder. Enquanto isso, a chancelaria iraniana viaja em direção à Rússia e busca apoio do governo Putin e consegue, mas eu diria que muito mais um apoio do nível diplomático do que exatamente militar. Enquanto isso, Trump ameaça a Rússia, ou pelo menos Medvedev, que é o conselheiro de segurança do país, já que ele tinha alegado que ogivas nucleares poderiam ser destacadas para o território iraniano. Olha, o Trump falou grosso, hein? E será, galera, que a China vai apoiar o Irã? Até porque o Irã anunciou também, pelo menos pelo seu parlamento, que vai fechar o Estreito de Hormuz, um dos pontos mais nevrálgicos, sensíveis da rota de petróleo internacional, e a China não gostou nada dessa ideia. Ou seja, um grande aliado iraniano pode estar indo para o lado contrário ao regime dos ayatollahs. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Financial Times, que alega que o Irã já tinha tirado todo o seu urânio enriquecido, então os objetivos dos Estados Unidos e de Israel não foram atingidos, ou seja, o programa nuclear iraniano talvez tenha sido atrasado um pouco, mas o urânio continua existindo, urânio acima de 60%, enquanto o Irã faz as suas retaliações. Sim, ataca bases dos Estados Unidos no Catar e também no território do Iraque e manda um recado, alegando que é a Operação Anunciação da Vitória. Será que isso de fato muda a geopolítica e aí sim teremos uma terceira guerra mundial? Para finalizar, pessoal, a gente tem também a OTAN, ao mesmo tempo que a Rússia, que vai aumentar, acelerar sua produção do Oreshnik, convocando os países na reunião em Haia a aumentar os gastos mínimos de defesa de 2% atuais para 5% do PIB. E sim, os países concordaram. Ou seja, uma nova corrida armamentista. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, Israel continua atacando o território iraniano e talvez não deva parar pelo menos nos próximos dias. Israel anunciou que o Irã vai ser tratado como se fosse um novo Líbano. Como assim, né, professor? Israel e Estados Unidos falam que o programa nuclear iraniano ele foi destruído. A gente já vê aqui no futuro do vídeo que Rússia e Irã alegam coisas diferentes sobre o tema, alegando que o urânio enriquecido tinha sido movido de espaço, então não comprometeu, pelo menos, o urânio enriquecido. Claro que o programa nuclear, as centrífugas, os cientistas, isso, claro, foi comprometido, mas atrasou o programa nuclear não tanto quanto o Ocidente espera, pelo menos segundo palavras, claro, do Irã. Israel fala que vai tratar agora o Irã como se fosse uma espécie de Líbano. Ou seja, no Líbano, quando o Hezbollah consegue se mobilizar, Israel vai lá e ataca. Nesse caso, o Irã seria um novo Líbano em que sentido? Quando o Irã tiver algum tipo de percepção que o Irã está fazendo o programa nuclear, está se mobilizando contra Israel, ataques preventivos, que é o que Israel fala que está fazendo, vão ser tratados também, né? Vão ocorrer ali no território iraniano. E agora Israel está focando muito mais nos ataques ligados ao símbolo do governo. Por exemplo, atacou de novo a instalação de Fordow, que é aquela região, né, aquela centrífuga, aquela instalação nuclear que ficava a cerca de 80, 100, não sabe exatamente, né, metros ali de profundidade, atacando principalmente a rota de acesso a essa instalação nuclear. Atacou, por exemplo, a prisão de Evin,
que é uma prisão talvez a mais conhecida do território iraniano, que apesar de estar ligado hoje ao Shah Reza Pahlavi, né? Aliás, perdão, de estar ligado ao Ayatollah Khamenei, ele foi construído pelo Shah Reza Pahlavi e é uma prisão de presos políticos iranianos. Então, geralmente, pessoas que discordam do governo, enfim. Então, é muito sintomático porque estaria atacando, estaria libertando os opositores do regime iraniano. Atacou também o relógio Destrua Israel, que fica na praça ali da Palestina, que tinha uma contagem regressiva falando quantos momentos, enfim, né, faltava para a destruição do Estado de Israel, outro símbolo claro contra Israel, e atacou também a sede da segurança interna da Guarda Revolucionária, ou seja, símbolos. E quando você ataca símbolos, você dá um indicativo que você está atacando a legitimidade ou a força do governo. Tá vendo? Eu, Israel, posso vir aqui e atacar a posição que quiser. Eu estou enfraquecendo um símbolo de um governo que seria responsável por cuidar da população. É um simbolismo muito forte de uma eventual queda de Ayatollah Khamenei. Além disso, coloca também que Israel, né, emitindo o comunicado de evacuação de Teherã, alegando que vai continuar atacando nos próximos dias. Segundo Israel, tá? Caros cidadãos de Teherã, continuaríamos nossos ataques contra alvos militares na região de Teherã. Para manter sua segurança pessoal, pedimos que fiquem longe de centros de produção de armas, bases militares e instituições de segurança afiliados ao regime. O Irã criticou essa declaração de Israel, alegando que é uma prática terror tranã, ou seja, você prega terror contra a população, já que ela vai ter que sair de áreas densamente povoadas, sair das suas casas, e ao mesmo tempo a gente tem, né, a visão, por exemplo, que isso pode ser pouco eficiente, porque convenhamos que hoje, internet, que é por onde foi enviado ao comunicado de Israel, não é exatamente o meio que todas as populações iranianas estão tendo acesso. Então, quão eficiente vai ser essa transmissão de informação, convenhamos, galera, que é muito difícil saber, pelo menos em curto prazo. Enquanto isso, a Caroline Leavitt, que para quem não sabe é a porta-voz do governo Trump, deu algumas declarações enigmáticas que, junto com os ataques que Israel vai fazendo contra símbolos do governo iraniano, podem dar um indicativo de uma mudança de regime. Segundo a Caroline Leavitt, sim, o governo Trump está interessado em uma solução diplomática. Mas, novamente, né, o que o Trump considera como uma solução diplomática? É o fim do enriquecimento de urânio do Irã. O Irã alega que isso não vai acontecer. O Irã, lembrando, ele alegava, mesmo antes dos ataques de Israel, ataques dos Estados Unidos, que ele estaria disposto a fazer um acordo nuclear. Só que um acordo nuclear que respeitasse que o Irã poderia enriquecer urânio, só que somente para fins pacíficos. Segundo o Irã, ele até abriria mão do seu urânio enriquecido acima de 60% e participaria de um acordo com vistorias, da IA, etc. O Trump fala que não, porque o Irã poderia ter regimes clandestinos, poderia enriquecer urânio de maneira clandestina e ainda assim estaria desenvolvendo suas armas nucleares. E aí a Caroline Leavitt falou, e aí, caso não tenha um respeito, um acordo, um novo acordo nuclear com os Estados Unidos, aí por que não? Tirar o regime de Teherã, por exemplo, tirar o regime dos ayatollahs, que oprime a população iraniana há tanto tempo. Somado a isso, a gente teve, por exemplo, o próprio Trump colocando nas suas redes sociais uma publicação polêmica, colocando que, né, de novo, ele respeita o regime iraniano, ele fala assim, é muito politicamente incorreto a gente ficar falando de troca de governo. Mas, se tem um governo que não consegue fazer o Iran Great Again, ou seja, o MIGA, né, que ele colocou, por que não trocar o seu regime? Mais uma vez o Trump falando em trocar de regime. O próprio Marco Rubio colocou que não tem planos para novos ataques, a não ser que haja algum tipo de retaliação do Irã contra posições americanas. E a gente vai ver que essa declaração ela foi dada depois que o Irã atacou as bases dos Estados Unidos, tanto no Catar como também no território do Iraque. O que dá um indicativo que os Estados Unidos talvez nem consideraram esse ataque iraniano um ataque que deva ser levado a sério. A gente vai discutir aqui exatamente por quê. Mas perceba que os americanos estão falando em troca de governo. Para não ser mais, então talvez não tenha como ser mais explícito ainda, o filho do Shah Reza Pahlavi. Para quem não sabe, a Revolução de 79, que tirou o Shah Reza Pahlavi do poder, um monarca aliado ao Ocidente, que reconhecia o Estado de Israel, tinha ótimas relações com os Estados Unidos, e colocou o regime dos ayatollahs, na época o Ayatollah Khomeini e hoje o Ayatollah Khamenei, ele ainda se pronuncia, embora esteja exilado, né, não mora no território iraniano, ele se considera como eventual sucessor pós uma possível queda do regime dos ayatollahs. E segundo ele, parte dos militares e a própria população iraniana também o enxerga assim. Claro que, de novo, é a visão dele, né? Segundo ele, nesse momento ele está recebendo muitos contatos de militares e agentes de segurança do regime que querem colaborar para a queda do regime. Ele está criando um canal seguro para receber esses comandos. E aí, começou a circular nas redes sociais americanas uma espécie de joguinho,
ou mais como essas trends aí, né, que rolam nas redes sociais, alegando que todos os locais onde os bombardeiros B-2 atuaram, que tiveram nessas bombas anti-bunkers, tiveram quedas do governo, se referindo ao regime da Iugoslávia, depois se referindo ao regime, por exemplo, do Afeganistão, depois falando do Iraque e depois falando da Líbia. Tá certo que, vamos tirar a Iugoslávia de lado, né, porque é um pouco diferente, é um país europeu e tal. Vamos falar das intervenções no Oriente Médio, com os bombardeiros B-2. Falar que o regime do Afeganistão caiu, talvez não seja exatamente verdade, caiu naquele momento, mas hoje o Talibã está de volta, inclusive sendo reconhecido, quase reconhecido pelos russos, tá? Falar, por exemplo, no Iraque, teve a queda do Saddam Hussein, verdade. O que acabou rolando é uma milícia, na verdade, vários grupos armados, inclusive com a ascensão de movimentos extremistas, uma guerra civil, por exemplo, combinando com a ascensão do Estado, enfim, né, sabe o que eu tô falando. Na Líbia, por exemplo, uma guerra civil também sem precedentes, com a ascensão de grupos até piores do que o Muammar Gaddafi, grupos ali extremistas islâmicos que também atuam no país. Então, sim, tivemos queda de regime, o que é bem diferente que teve uma democracia, pelo menos no que os Estados Unidos consideram, né, como uma democracia liberal ocidental, que seria eventualmente o seu state building, ou seja, os objetivos ao substituir governos com intervenções militares estrangeiras. Professor, e o Irã não vai buscar apoio internacional? Foi, né? Mesmo antes dos ataques dos Estados Unidos acontecerem, o chanceler iraniano já tinha uma visita marcada, uma reunião marcada com o governo Putin. E essa visita de fato aconteceu, essa reunião aconteceu. E o Putin ele foi bem explícito. Os Estados Unidos fez um ataque fundado, inclusive o ataque que aproxima o mundo de um grande perigo. O Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança, ainda deixou claro que os Estados Unidos não conseguiram atingir os seus objetivos, se o objetivo dos Estados Unidos era acabar com o programa nuclear iraniano. Vale lembrar que a gente hoje tem uma coalizão do próprio Conselho de Segurança da ONU, de Rússia e China, que são membros permanentes, e do Paquistão, que é um membro rotativo, pelo menos nesse momento, né, um mandato ali de 2 anos, que eles pedem uma resolução contra os ataques que os Estados Unidos fez, alegando que infringiram o direito internacional, de Israel também, porque você não tem o direito de fazer o que eles chamam de ataque preventivo, e de fato isso não conta na Carta da ONU, né? Se você concorda ou não, são outros 500. Mas na Carta da ONU você não pode atacar um país porque você crê que ele possa fazer algum tipo de ataque, e aí, ou desenvolver algum tipo de arma de destruição em massa, né? Como os Estados Unidos fez em 2003 no Iraque, como fez agora também no território de Israel. De novo, se você concorda, outros são outros 500, mas é o que conta hoje na Carta da ONU. Por isso, pede algum tipo de retaliação. Acredito que não vai acontecer, até porque os Estados Unidos é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e poderia vetar, claro, qualquer tipo de resolução contra os Estados Unidos, assim como a Rússia veta qualquer tipo de resolução contra os russos. Tá? Segundo, né, o chanceler iraniano, foram muito boas as conversas com o regime russo, né, com o governo Putin, e o Putin ofereceu seus serviços como eventual mediador. Percebam que a Rússia, ela falou mais alto no sentido assim, realmente, olha, foi errado o ataque, a gente condena o ataque, mas também não fala em repassar armamentos, tecnologias e coisa que valha, tá? O próprio Putin falou que ele vai acelerar a produção dos seus Oreshnik, que foram utilizados uma vez no território ucraniano, talvez vocês se lembram, alegando que existe um perigo rondando, que é um perigo de uma terceira guerra mundial, mas não que ele vai fornecer esse Oreshnik para o Irã, ou seja, pelo menos pelas declarações públicas. Eu não vi o Putin se oferecendo ajuda militar direta, pelo menos para os iranianos. Alegou que vai ser um mediador numa tentativa de paz, ou de ouvir os interesses iranianos, não algum tipo de apoio militar. Professor, mas a gente teve ontem, por exemplo, você até compartilhou com a gente, o Dmitry Medvedev, conselheiro de segurança, falando que existem países que já estão se mobilizando para oferecer algum tipo de artefato nuclear. E é verdade, né? E aí, quando ele falou país, até citei para vocês, poxa, países que têm ogivas nucleares que poderiam fornecer essas ogivas para o Irã, eu pensei em Rússia, China e Paquistão. Muita gente me alertou, né, que eu tinha esquecido que a Coreia do Norte também dispõe de armas nucleares. Então eu colocava aí esses 4 países que poderiam, no limite, tal, oferecer essas ogivas. Não acho que isso vá acontecer, tá? Mas, de novo, são palavras do Dmitry Medvedev. Lembrando que isso é proibido pelo TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Você não pode conceder ogivas para outros países. Você pode destacar ogivas que vão ser operacionalizadas por você. Então, por exemplo, a Rússia hoje tem ogivas em Belarus,
mas são ogivas controladas pela Rússia. Os Estados Unidos têm ogivas na Alemanha, na Turquia, mas que são controladas pelos Estados Unidos, entende? Agora, fornecer consideram pode pelo TNP, mas convenhamos também, né, que ONU, TNP, AEA, são todos organismos que estão cada vez mais fadados ao fracasso e perdendo a respeitabilidade e a credibilidade internacional. Então, se vai acontecer de novo, é muito difícil a gente saber. Mesmo assim, o Trump não gostou nada da declaração do Medvedev e colocou para ele, hein? Será que eu ouvi direito que ele forneceria armas nucleares? Ele realmente disse isso ou é fruto da minha imaginação? Se for real, por favor, me comuniquem imediatamente, colocando até em caixa alta ali, né? Imediatamente. A palavra N, que é como ele se refere, né, a nuclear, não pode ser tratado de forma tão casual. Por isso, Putin é o chefe e não Medvedev. Se alguém acha, por exemplo, que o nosso hardware geralmente é utilizado como equipamento, né? Então, tipo, ele quis dizer, se alguém acha que a nossa bomba anti-bunker, que os nossos B-2, os nossos bombardeiros, foram ótimos no final de semana, esperem os nossos submarinos nucleares, que são 20 anos mais avançados que qualquer um da concorrência, e nesse final de semana utilizou, né, os 30 mísseis Tomahawk para atacar o território iraniano. Ou seja, na minha concepção, tentou fazer uma espécie de ameaça à Rússia, mas sem ameaçar, né? Olha, se alguém fornecer, me avisa imediatamente, porque nós temos submarinos nucleares que podem disparar mísseis que vão atacar o território russo, e nós somos muito mais avançados do que qualquer tipo de arma. Mas deixou claro, né? Olha, o Medvedev que falou, não foi o Putin. Então fez aquela ameaça, mas também sem fazer aquela ameaça muito grave, né? Ou seja, galera, como eu sempre falo para vocês, professor, você acha que vai ter algum tipo de apoio internacional? Acho muito difícil que os russos apoiem com muita intensidade o regime iraniano. Até por isso não creio, já adiantando para vocês uma das perguntas do vídeo, em uma terceira guerra mundial, porque deve envolver grandes potências internacionais. Não é por falta de interesse, mas talvez por falta de capacidade e até por falta de interesse no sentido assim, não que não é aliado, né? Mas de interesse de comprar uma guerra pelo Irã, que talvez existam pontos mais importantes, como o território da Ucrânia para a Rússia, como os países bálticos para a Rússia, para a China, Taiwan, o mar da China Meridional, talvez são pontos mais sensíveis do que exatamente o território iraniano. Professor, mas e a China não vai oferecer ajuda? Então, ontem o parlamento iraniano, a China mais uma vez condenou, tá? Condenou os ataques, como eu falei para vocês, essa coalizão entre Paquistão, China e Rússia estão condenando as atitudes americanas. Mas ontem o parlamento iraniano anunciou uma medida de fechamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, que é um ponto sensível ali de todo o comércio global, porque conecta os oceanos, né, os mares ali, os oceanos de água aberta, ao Golfo Pérsico, ou como o Trump chama, né, de Golfo Árabe. E por aquele estreito a gente tem a conexão com vários países importantes, como a Arábia Saudita, Iraque, o próprio Irã, por exemplo, o território do Catar, território do Bahrein, Kuwait. E esses países são grandes produtores de petróleo. Pelo Estreito de Hormuz, passa cerca de 20 a 25% de todo o petróleo que é negociado pelo mundo. E a China poderia usar, aliás, o Irã poderia usar isso como uma espécie de arma de guerra. Só que daí, o próprio Marco Rubio falou que se o Irã fizer isso, ele já tem um plano preparado, possivelmente fazendo algum tipo de ameaça militar, e os Estados Unidos convocaram os chineses. Ô China, seu aliado ali, Irã, tá querendo causar, entre aspas, no comércio internacional. Tá querendo fechar o Estreito de Hormuz. Vocês vão fazer alguma coisa? A China colocou que vê com grandes preocupações e que espera que o Irã não faça isso, porque isso pode atrapalhar o comércio internacional. Claro, pessoal, a China é grande interessada. Quando a gente fala do petróleo chinês, grande parte, pouco menos da metade, vem do Estreito de Hormuz. Inclusive, grande parte do petróleo importado é do Oriente Médio e vem do próprio território iraniano. Então, imaginem para a China se o Estreito de Hormuz fosse fechado. Economicamente falando, impacta até mais os chineses do que os americanos. Então, percebam, é o chinês pragmático, né? Olha, diplomaticamente a gente apoia o Irã e condena os ataques que Israel e Estados Unidos fez. Mas vai mexer com a minha economia? Vamos se voltar também contra o regime iraniano. Ou seja, não acho que vai ter grande apoio dos chineses também. Os iranianos estão isolados. Professor, e os objetivos dos Estados Unidos e Israel foram atingidos? É uma questão importante que fica. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, segundo os Estados Unidos e Israel, sim. Mas a Financial Times publicou, ouvindo fontes, principalmente iranianas, que como o Irã sabia que um possível ataque dos Estados Unidos com os bombardeiros poderiam acontecer, eles retiraram tanto de Natanz, Isfahan, também do território de Fordow, os minérios ali, né, o urânio enriquecido. Segundo o Irã, segundo a Financial Times, aliás, é mais de 400 quilos de urânio enriquecido acima de 60%, que foram destinados para um local que a inteligência, né, americana e israelense, por enquanto, não sabe. Mais uma vez, numa guerra normal, convencional,
a gente tem uma guerra híbrida também, ou seja, uma guerra de comunicação. Então a verdade ela pode ser dita por várias pessoas de várias maneiras diferentes. A AIA, que é o órgão da ONU, que é especializado em questões nucleares, do Rafael Grossi, pediu para o Irã fazer algum tipo de vistoria, algum tipo de visitação, para ver se tem risco de vazamentos, impactos que foram gerados. O Irã anunciou que, como a AIA fez um relatório mentiroso, porque falava que o Irã tinha urânio enriquecido acima de 60%, mas não deixou claro que não tinha provas de armas nucleares, porque de fato, né, o relatório da AIA falava que sim, o Irã tinha urânio acima de 60%, mas que não tinham provas conclusas de que o Irã estava fazendo suas armas nucleares, não tinha evidências disso. Mas falou assim, ó, pode ser que eles tenham algum tipo de programa clandestino, não sei. Então deixou meio que no ar. O Irã falou isso foi uma propaganda do Conselho de Governadores, inclusive da IA, e rompeu relações. Ou seja, acho muito difícil que o Irã deixe algum tipo de órgão da ONU ligado às questões nucleares fazer uma vistoria no seu território. E, se o Irã prometia que ia dar uma resposta ao ataque dos Estados Unidos, ele deu. E essa resposta veio com ataques às bases do Catar e do Iraque do Oriente Médio. O Irã atacou a base de Al-Udeid, que inclusive é a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, que fica no território do Catar, conta com cerca de 10 mil soldados, e também fez ataques a Doha, que é a capital do país. Cara, concordo, confesso para vocês, tá, que o ataque à capital não entendi muito bem, porque o próprio Irã divulgou nas suas redes sociais que o ataque foi feito contra as bases americanas, mas que isso não torna o regime iraniano contra o regime do Catar. Então, não tô falando de questões aqui de ataque contra civis, não é isso, tá? Mas do ponto de vista militar e estratégico, até faz sentido atacar as bases americanas no território do Catar. Embora, claro, o Catar tenha aceitado aquelas bases e também sinta algum tipo de ferimento à sua soberania. Agora, atacar Doha não faz muito sentido, né? Pelo menos se você quer manter boas relações com o Catar. O próprio Catar divulgou nas suas redes sociais também que já que o Irã fez esse ataque, ele se vê no direito de retaliar, inclusive na mesma intensidade. Professor, então teremos mísseis e tal? Muito difícil saber, porque de verdade, a intensidade do ataque iraniano foi bem baixa. Em que sentido? As fontes do New York Times, da mídia ocidental, colocam que o regime iraniano utilizou canais diplomáticos oficiais para divulgar o horário e a coordenada dos ataques. Fez ataque, por exemplo, contra a base de Al-Udeid, que é uma base que já tinha sido esvaziada há uma semana. A gente não tem relatos, pelo menos segundo os Estados Unidos, de vítimas que aconteceram nos ataques. Cara, é um ataque com 6 mísseis. O Irã dispara vários mísseis balísticos em Israel em um curto espaço de tempo, em Tel Aviv, entende? Por que só 6? O Irã fala que é muito simbólico, porque os bombardeiros, né, as bombas anti-bunkers, também foram 6 no território ali de Fordow. Então, como se fosse uma espécie de compensação pelos ataques. Mas vocês entendem que fazer um ataque não muito significativo, numa base que já tinha sido esvaziada, avisando anteriormente, parece que assim, é muito mais uma satisfação. Olha, estou respondendo aos ataques, mas juro que eu não quero escalar o problema. Não quero ter mais problemas no Oriente Médio. Para mim, foi essa situação que se consolidou. Tanto que eu coloquei para vocês, né, que o Marco Rubio, ele falou assim, olha, se o Irã não retaliar mais, a gente não pretende fazer mais grandes ataques. Talvez o Marco Rubio nem tenha visto isso como se fosse uma espécie de retaliação. O Irã falou que próximos ataques podem acontecer contra bases futuras, mas de novo, né, se vai acontecer ou não, é muito difícil a gente saber. E inclusive, enquanto eu gravava para vocês, o Trump ele fez uma publicação na sua rede social, colocando que o ataque ele foi extremamente frágil, que foram 14 mísseis e 13 foram interceptados. Um só não foi porque cairia em campo aberto, então eles nem se deram o trabalho de não interceptar. Ele agradeceu, de maneira irônica, claro, o Irã ter avisado antes quais seriam as coordenadas dos ataques e que atacou de fato uma base militar que já tinha sido esvaziada há uma semana. Aí colocou que agora ele espera que o Irã esteja disposto a fazer um acordo. Então, basicamente, né, eu vi, e aí, Irã, acabou o seu show? Já fez a sua respostinha para a população interna? E agora a gente pode negociar? Foi um tweet, né, uma declaração bem assim, humilhante contra os iranianos. Mesmo assim, o Catar reclamou dos ataques, a gente teve, por exemplo, a Arábia Saudita também reclamando. Vários países do Oriente Médio, como o Catar, Emirados Árabes, fecharam seus espaços aéreos. O Bahrein também, né, falou que fechou o espaço aéreo. E os Estados Unidos alegou que já sabia da possibilidade e está monitorando passo a passo aí para evitar, né, que novos ataques aconteçam contra as suas bases. Lembrando que, segundo as informações preliminares, todos os mísseis foram interceptados. Claro que restos, né, ou seja, os restícios aí dos mísseis interceptados podem causar algum tipo de dano. Aparentemente, um míssil não conseguiu ser interceptado, mas caiu numa área vazia, ou seja, sem maiores problemas para o território do Catar. Então foi uma retaliação, mas não exatamente aquela retaliação, né? Eu não acho que isso possa escalar algum tipo de violência no Oriente Médio.
E para finalizar, pessoal, a gente teve a OTAN se reunindo ali em Haia, e aliás uma reunião, né, que acontece meio escalada da violência, seja entre Rússia e Ucrânia, Israel, por exemplo, e Irã. E uma coisa que o Trump tinha pedido no começo do ano, e que eu juro para vocês, olha como o mundo muda em questão de 6 meses, né? Era praticamente impossível que fosse consolidado, e eles foram aprovados. Se vai ser feito ou não, são outros 500, mas que foi aprovado foi. A OTAN, segundo o próprio Marco Rutte, que é o chefe da OTAN, aprovou, segundo todos os países, o aumento dos gastos em defesa em 5% do PIB. Hoje, nós temos os países com a obrigação de gastar 2% do PIB em defesa, e dos 32 países que fazem parte da aliança, 9 não respeitam. Ah, professor, então vai aumentar para 5%? Não houve prazo definido. Então você pega, por exemplo, a Espanha é um dos países que não mantém, que não respeita esse gasto de 2%. A Espanha falou que beleza, a gente vai aumentar para 5%. Quando? Não vejo Pedro Sanches hoje deixando de gastar em aspectos relacionados à sua social-democracia, educação, transporte e tal, para gastar em defesa. A Alemanha, por exemplo, está com um mega plano de reestruturação militar. O Friedrich Merz falando que a Alemanha vai ser o principal exército da Europa, anunciou que até 2029 vai gastar 3,5%. E que, claro, depois disso pretende aumentar para os 5%. O Robert Fico, da Eslováquia, falou que também não colocou um prazo, mas que vai aumentar para 5%. Ou seja, mesmo que seja simbólico, que eu acho que de fato é, né? Porque vários países, nem os 2% respeitam, aumentar para 5%, mais que dobrar os gastos em defesa. Eu acho que é um simbolismo, assim, de como a OTAN ela foi ressuscitada, tanto pela guerra Rússia-Ucrânia, como agora pela questão entre Israel e Irã. O próprio Marco Rutte, por exemplo, colocou que o plano de investimento em defesa que os aliados aprovaram em Haia estabelece 5% em defesa. E isso representa um salto gigantesco, ambicioso, histórico e fundamental para garantir os nossos recursos ali, as nossas defesas. Segundo ele vê o terror mortal da Rússia todos os dias, e isso motivou os países, e também colocou que a Ucrânia vai entrar para a OTAN, em algum momento, que ele não sabe estabelecer quando que é, mas que vai acontecer no futuro próximo. A OTAN ela ficou, assim, demasiadamente surpresa, principalmente com o avanço das capacidades militares aéreas. Tanto que eles prometem aumentar 5 vezes os gastos em defesa e em mísseis balísticos, alegando que hoje talvez uma guerra de trincheiras, uma guerra de fronteiras não seja tão eficiente assim. Por exemplo, se a gente pegar hoje Israel, professor, Israel é superior a Irã? Em capacidade técnica, em inteligência, em mísseis, aviação, com certeza é. Se fosse uma guerra fronteiriça, uma guerra de trincheiras, o Irã tem um relevo extremamente complicado, um sítio geográfico ali, né, que dificulta possíveis invasões, tem muito mais tanques, tem muito mais militares. O que adiantou nesse ataque? Entende? Então hoje, talvez os equipamentos aéreos sejam vistos com muito mais prioridade do que os outros equipamentos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.